Você acredita que uma simples palavra pode mudar um destino? E se te dissessem que alguém tem apenas 24 horas de vida, você desistiria ou acreditaria num milagre? Essa história começa no silêncio frio de um hospital, onde um milionário inconsciente estava prestes a morrer, e termina com algo que ninguém poderia prever: o toque de uma faxineira invisível, que reacendeu a vida. Você já viu alguém desacreditado surpreender o mundo? Curta este vídeo se acredita em milagres. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada história toca o coração. Comente. Milagres existem, se você ainda acredita no poder da esperança. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda há luz, mesmo nos momentos mais escuros. O rugido do motor do Porsche 911 Turbo ecoava pela Avenida Paulista quando Gabriel Vilar pressionou o acelerador com mais força do que deveria. O cheiro acre do café que derramara na camisa italiana minutos antes ainda impregnava o ar-condicionado, misturando-se com o aroma amadeirado do seu perfume Tom Ford. Seus dedos tamborilavam no volante de couro enquanto checava o relógio Patek Philippe no pulso. Mais uma reunião perdida, mais uma decepção para adicionar à lista infinita de frustrações que sua vida havia se tornado. A chuva começou a bater no para-brisa com força, criando um ritmo hipnótico que contrastava com a tensão que corria por suas veias. Gabriel ajustou o retrovisor e viu o reflexo dos próprios olhos, castanhos, cansados, vazios. 48 anos de idade, patrimônio de 800 milhões, 3 empresas, 2 casas, um iate. E nenhuma razão real para acordar pela manhã. O telefone tocou novamente. A secretária, provavelmente. Ou talvez fosse o advogado cobrando uma decisão sobre a fusão da empresa. Gabriel olhou para a tela iluminada e sentiu uma onda de náusea. Mais números, mais cifras, mais pessoas que o procuravam apenas pelo que ele representava no papel. Desligou o aparelho com um movimento brusco e o jogou no banco do passageiro. "Merda!" murmurou, passando a mão pelos cabelos grisalhos perfeitamente alinhados. O som da própria voz ecoou pelo habitáculo silencioso, lembrando-o de que estava, como sempre, completamente sozinho. Foi então que viu o caminhão. Vinha da direita, desrespeitando o sinal vermelho, em uma velocidade que desafiava qualquer lógica. O motorista, provavelmente cochilando ao volante, não percebeu a aproximação fatal. Gabriel teve meio segundo para processar a informação. Meio segundo para sentir o gosto metálico do medo na boca. Meio segundo para perceber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O impacto foi violento. O som do metal se despedaçando misturou-se aos gritos dos pedestres e ao barulho ensurdecedor dos vidros se estilhaçando. O Porsche rodou 3 vezes sobre si mesmo antes de colidir com o poste de iluminação, transformando-se em uma massa retorcida de ferro e fibra de carbono. Gabriel sentiu o mundo girar em câmera lenta. O gosto de sangue se espalhou por sua boca enquanto uma dor lancinante atravessava seu peito. Suas costelas haviam se despedaçado, perfurando o pulmão direito. O volante pressionava seu abdômen com força brutal, e ele podia sentir algo quente e pegajoso escorrendo pela testa. Seu próprio sangue, misturando-se com a chuva que agora entrava pelos vidros destroçados. Socorro! Alguém! E tentou gritar, mas apenas um sussurro rouco saiu de sua garganta. Seus olhos começaram a perder o foco e as luzes da ambulância que se aproximava pareciam estrelas distantes brilhando através de uma névoa densa. Os paramédicos chegaram em questão de minutos, mas para Gabriel cada segundo parecia uma eternidade. Ele ouvia vozes distantes, urgentes, profissionais. Trauma múltiplo, perda significativa de sangue, necessário intubação imediata.
As palavras flutuavam ao seu redor como ecos de um sonho perturbador. Durante o trajeto até o hospital sírio-libanês, Gabriel deslizou dentro e fora da consciência. Em seus momentos lúcidos, sentia o cheiro de desinfetante misturado com o aroma metálico do próprio sangue. Seus dedos, antes tão hábeis para assinar contratos milionários, agora tremiam descontroladamente enquanto tentava se agarrar à realidade que escapava por entre seus dedos como areia. No hospital, uma equipe de médicos especializados o esperava. Dr. Henrique Mendes, neurocirurgião renomado, examinou os resultados da tomografia com expressão grave. Traumatismo craniano severo, hemorragia interna, múltiplas fraturas. Murmurou para a equipe. Precisamos operar imediatamente. As horas na sala de cirurgia se transformaram em uma batalha épica entre a vida e a morte. Gabriel flutuava em um limbo escuro, onde os únicos sons eram o bip constante dos monitores e o sussurro dos ventiladores mecânicos. Seu corpo, antes tão forte e imponente, agora jazia inerte sobre a mesa cirúrgica, dependendo completamente da tecnologia para manter-se vivo. Quando finalmente foi transferido para a UTI, o prognóstico era sombrio. Dr. Mendes encontrou-se com o administrador do hospital, sua voz carregada de pesar profissional. Fizemos tudo o que podíamos. Os danos são extensos. Trauma cerebral, lesões internas. Francamente, é um milagre que ainda esteja respirando. Gabriel permaneceu em coma, induzido, conectado a uma infinidade de tubos e fios que o mantinham ancorado ao mundo dos vivos. Seu rosto, antes altivo e seguro, agora estava pálido e inchado, marcado por hematomas roxos que contrastavam com a brancura dos curativos. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo som rítmico dos aparelhos. Nenhum visitante veio. Nenhuma flor foi entregue. Nenhum telefonema preocupado ecoou pelos corredores. Gabriel Vilar, o homem que movimentava milhões e empregava centenas, estava morrendo sozinho, cercado apenas pelo frio abraço da tecnologia médica. Na madrugada do segundo dia, Dr. Mendes revisou os exames mais uma vez. Os sinais vitais estavam declinando progressivamente. A pressão intracraniana aumentava perigosamente. O edema cerebral se espalhava como uma mancha escura nos monitores. Ele suspirou profundamente, conhecendo bem aqueles sinais. O monitor cardíaco emitia um som monótono e hipnótico, como um metrônomo marcando os últimos compassos de uma sinfonia inacabada. Gabriel flutuava em um mundo de penumbra, onde memórias e pesadelos se misturavam em uma dança macabra. Vez ou outra, sua respiração se tornava irregular, fazendo os aparelhos dispararem alarmes que ecoavam pelo corredor asséptico. Dr. Mendes passou a noite inteira monitorando seu estado. A cada hora que passava, a esperança diminuía como uma vela que se consome lentamente. Os sinais neurológicos não respondiam aos estímulos. A pupila direita estava fixa e dilatada. O edema cerebral pressionava áreas vitais, comprometendo funções básicas do organismo. É uma questão de tempo, murmurou o médico para si mesmo, ajustando os óculos enquanto analisava os gráficos no computador. O corpo está desistindo. Na enfermaria, as conversas eram sussurradas. As enfermeiras passavam pelo quarto 204 com passos mais lentos, como se pressentissem que a morte rondava aqueles corredores. O cheiro de éter e medicamentos criava uma atmosfera pesada, carregada de expectativa e melancolia. Gabriel respirava com dificuldade crescente. Cada inspiração parecia uma batalha contra forças invisíveis que tentavam arrancá-lo do mundo dos vivos. Suas mãos, antes firmes e decididas, repousavam inertes sobre o lençol branco, conectadas a soros e monitores que mantinham seu organismo funcionando artificialmente. Dr. Mendes verificou os sinais vitais pela última vez naquela madrugada, balançando a cabeça com resignação profunda.
Suas palavras ecoaram pelo corredor como uma sentença final. 24 horas. No máximo 24 horas. Preparem-se para o inevitável. O despertador tocou às 5 da manhã, com o mesmo som estridente de sempre. Lúcia Santos abriu os olhos no pequeno quarto da pensão onde morava há 3 anos, sentindo o cheiro familiar de umidade que impregnava as paredes descascadas. Seus pés descalços tocaram o chão frio de cimento enquanto se espreguiçava, tentando espantar o cansaço que parecia ter se instalado permanentemente em seus ossos. Aos 28 anos, Lúcia havia aprendido que a vida não distribuía oportunidades de forma justa. Seus dedos calejados testemunhavam as horas intermináveis de trabalho, desde que começou a trabalhar como faxineira aos 16 anos para sustentar a mãe doente. O espelho rachado do banheiro refletia um rosto jovem, marcado pela responsabilidade precoce. Olhos castanhos profundos que guardavam histórias de luta silenciosa. Cabelos escuros, sempre presos em um coque simples. Lábios que raramente se permitiam sorrir. O banho gelado a despertou completamente. Água escassa caía em gotículas irregulares do chuveiro quebrado, criando uma melodia melancólica que acompanhava suas manhãs desde sempre. Lúcia ensaboou-se rapidamente com o sabonete barato que comprava no mercado da esquina, sentindo a textura áspera contra a pele ressecada pelo trabalho pesado. Vestiu o uniforme azul marinho que lavava todas as noites na pia do banheiro coletivo. O tecido, já desbotado pelo uso constante, ainda carregava o cheiro fraco de desinfetante misturado com o amaciante mais barato do supermercado. Calçou os sapatos de borracha gastos, cujas solas já não ofereciam o conforto necessário para as longas horas em pé, mas que ainda resistiam bravamente ao desgaste diário. A caminhada até o ponto de ônibus levava 15 minutos. Lúcia percorria as ruas ainda escuras de São Bernardo do Campo, observando as casas silenciosas onde pessoas dormiam tranquilamente em camas confortáveis. O ar da madrugada carregava o aroma de café que saía das padarias que começavam a funcionar, misturado com o cheiro de escapamento dos primeiros carros que circulavam pela cidade. No ônibus lotado, Lúcia encontrou um cantinho próximo à janela embaçada. Suas mãos seguravam firmemente a bolsa de couro sintético que ganhara da mãe no último aniversário. O único presente que conseguira dar naquele ano difícil. Durante o trajeto de 1 hora até o hospital sírio-libanês, ela observava a cidade despertando através do vidro sujo, pensando na mãe que deixara dormindo na pequena casa de 2 cômodos que dividiam. Dona Maria, sua mãe, havia trabalhado a vida inteira como doméstica em casas de família, até que os problemas de saúde a obrigaram a parar. Diabetes, pressão alta, problemas no coração, uma combinação cruel que transformara uma mulher forte e independente em alguém que dependia dos cuidados constantes da filha. O remédio para diabetes custava R$ 300 por mês, quase metade do salário de Lúcia, mas ela nunca hesitou em comprá-lo. O hospital apareceu imponente na paisagem urbana, seus vidros espelhados refletindo os primeiros raios de sol da manhã. Lúcia desceu do ônibus junto com outras mulheres que, como ela, trabalhavam nos serviços de limpeza e manutenção. Eram rostos familiares, mas conversas superficiais. Cada uma carregava seus próprios fardos e tinha pouco tempo para dividir intimidades. No vestiário dos funcionários, Lúcia trocou a bolsa de couro pela sacola plástica, onde guardava seus pertences durante o trabalho. O ambiente cheirava a desinfetante e suor misturados, uma combinação que se tornara parte de sua rotina diária. Ela amarrou o cabelo com mais cuidado, ajeitou o uniforme e verificou se carregava todos os produtos de limpeza necessários no carrinho metálico que seria sua companhia pelas próximas 8 horas. Seu primeiro setor era sempre a UTI. Lúcia havia desenvolvido uma técnica própria para limpar aqueles ambientes delicados sem perturbar os pacientes
ou interferir no trabalho dos médicos e enfermeiros. Seus movimentos eram fluidos e silenciosos, quase fantasmagóricos, como se ela fosse uma sombra benevolente que passava despercebida entre as máquinas e monitores. Foi ao entrar no quarto 204 que tudo mudou. Lúcia empurrou a porta com cuidado, como sempre fazia, verificando primeiro se não havia procedimentos médicos em andamento. A luz suave da manhã filtrava através das persianas, criando listras douradas no chão que ela estava prestes a limpar. O som dos aparelhos era constante e ritmado, como uma respiração artificial que mantinha a vida pulsando naquele ambiente asséptico. Seus olhos pousaram sobre o homem na cama e seu coração disparou. Gabriel Vilar. Mesmo com o rosto inchado pelos hematomas, mesmo com os tubos e curativos que o desfiguravam, ela o reconheceu imediatamente. Como poderia esquecer aquele homem que, sem saber, havia salvado a vida de sua mãe 3 anos antes? As mãos de Lúcia tremeram enquanto segurava o pano de limpeza. As memórias vieram como uma avalanche, transportando-a de volta àquele dia terrível quando recebeu a carta de despejo. Dona Maria estava internada há 2 semanas. Os gastos médicos haviam consumido todas as economias e o aluguel atrasado de 3 meses resultara na ameaça de perder a única casa que tinham. Lúcia lembrava-se perfeitamente da sensação de desespero que a dominara naquela manhã. Havia corrido de banco em banco, tentando conseguir um empréstimo que ninguém queria conceder para uma faxineira sem garantias. As portas se fechavam uma após a outra, e a certeza de que perderia a mãe e a casa no mesmo período a deixava paralisada de terror. Foi então que apareceu o advogado. "Senhorita Santos?" perguntara o homem bem vestido que a esperava na porta do hospital. "Meu cliente gostaria de ajudá-la com uma situação financeira. Ele soube de sua dificuldade através de uma conhecida e quer oferecer assistência." Lúcia havia desconfiado inicialmente. Ninguém ajudava estranhos sem querer algo em troca. Mas o advogado explicou que seu cliente preferia manter-se anônimo e que a única condição era que ela não tentasse descobrir quem ele era ou procurá-lo para agradecimentos. R$ 20.000, disse o advogado, entregando um envelope lacrado. "Para quitar suas dívidas e dar um novo começo para vocês duas." Lúcia chorara tanto naquele dia que pensou que nunca mais teria lágrimas. O dinheiro pagou o tratamento da mãe, quitou os aluguéis atrasados e ainda sobrou para alguns meses de tranquilidade. Dona Maria se recuperou completamente e elas conseguiram manter a casa. Só meses depois, através de comentários casuais de outras funcionárias do hospital, Lúcia descobriu que Gabriel Vilar era conhecido por suas ações beneficentes silenciosas. Várias famílias haviam sido ajudadas anonimamente pelo empresário, que fazia questão de não receber reconhecimento público por suas doações. E agora ele estava ali, na cama à sua frente, lutando pela vida. Lúcia deixou o carrinho de limpeza na porta e se aproximou devagar da cama. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o estado dele, tão diferente do homem poderoso que imaginara durante todos esses anos. Parecia frágil, humano, vulnerável como qualquer pessoa que enfrentava a morte. "Senhor Gabriel", sussurrou, sua voz embargada pela emoção. "O senhor provavelmente não sabe quem eu sou, mas eu sei quem o senhor é. E sei o que fez por mim e por minha mãe." Ela olhou ao redor, verificando se estava sozinha, e então puxou uma cadeira para perto da cama. Sabia que estava violando protocolos, que poderia ser demitida se alguém a encontrasse ali, mas algo mais forte que o medo a impelia a ficar. "Eu me chamo Lúcia Santos", continuou, segurando delicadamente a mão inerte dele entre as suas. "A senhora que o senhor ajudou era minha mãe, Dona Maria. Ela estava muito doente e nós íamos perder nossa casa.
O Senhor nos salvou sem nem nos conhecer. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto falava. Eu sempre quis agradecer pessoalmente, mas nunca soube como encontrá-lo. E agora eu quero retribuir de alguma forma. Lúcia limpou os olhos com as costas da mão e se inclinou mais para perto. Eu não sei se o senhor pode me ouvir, mas eu vou ficar aqui. Não vou deixar o senhor sozinho, assim como o senhor não nos deixou sozinhas quando mais precisávamos. O som dos monitores continuava constante, mas Lúcia teve a impressão de que algo havia mudado no ritmo da respiração dele. Talvez fosse sua imaginação, mas escolheu acreditar que ele podia ouvi-la de alguma forma. Minha mãe está bem agora, contou, acariciando suavemente a mão dele. Ela controla a diabetes, faz fisioterapia 2 vezes por semana e até voltou a cozinhar aqueles doces que vendia antigamente. Tudo isso graças ao Senhor. Lúcia permaneceu ali por vários minutos, dividida entre o dever de terminar seu trabalho e a necessidade de ficar ao lado daquele homem que havia mudado sua vida. Finalmente, beijou a testa dele com ternura maternal e sussurrou: "Eu vou voltar. Prometo que não vou deixar o senhor morrer sozinho." Ela voltou ao trabalho com o coração transbordando de propósito. Cada movimento de limpeza no quarto era feito com cuidado redobrado, como se estivesse preparando um santuário. Lúcia sabia que havia encontrado uma forma de retribuir a bondade recebida, oferecendo sua presença e seu carinho para alguém que, apesar de ter tudo materialmente, estava enfrentando a morte na mais absoluta solidão. Quando terminou a limpeza do quarto, Lúcia fez uma promessa silenciosa. Independentemente dos riscos para seu emprego, ela voltaria naquela noite. Gabriel Vilar não morreria sozinho enquanto ela pudesse fazer alguma coisa para evitá-lo. A noite havia chegado ao hospital sírio-libanês, com seu manto de silêncio pesado, quebrado apenas pelo sussurro constante dos ventiladores e o bip rítmico dos monitores cardíacos. Lúcia Santos verificou o relógio no corredor. 23h15. Seu turno havia terminado há mais de 2 horas, mas ela permanecera no hospital, esperando o momento certo para cumprir a promessa que fizera a si mesma. O corredor da UTI estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelas luzes de emergência que criavam círculos dourados no chão encerado. As enfermeiras do plantão noturno conversavam em sussurros na estação central, suas vozes misturando-se ao murmúrio dos aparelhos, que mantinham dezenas de vidas penduradas entre este mundo e o próximo. Lúcia carregava uma pequena bolsa de tecido que sua mãe havia bordado anos antes. Dentro, guardava alguns objetos que julgava importantes para o que estava prestes a fazer. Um terço de madeira que pertencera à avó, uma pequena bíblia com páginas amareladas pelo tempo, um frasco de água benta que trouxera da igreja do bairro e uma foto desbotada dela com a mãe no dia em que Dona Maria recebeu alta do hospital. Seus passos eram silenciosos sobre o piso frio enquanto caminhava em direção ao quarto 204. O cheiro de desinfetante misturado com o aroma suave de flores que algumas famílias deixavam nos quartos criava uma atmosfera única, um perfume que cheirava a esperança e despedida ao mesmo tempo. Antes de entrar no quarto de Gabriel, Lúcia parou diante da porta e fechou os olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma emoção profunda que não conseguia nomear. Era como se estivesse prestes a saldar uma dívida que carregava no coração há 3 anos, uma gratidão que nunca conseguira expressar adequadamente. A porta se abriu com um clique suave. Lúcia entrou e fechou-a atrás de si, girando a chave que havia retirado discretamente do chaveiro da supervisora. O quarto estava banhado pela luz azulada dos monitores, criando sombras dançantes nas paredes brancas que se moviam ao ritmo da respiração artificial de Gabriel. Ele estava exatamente como ela o deixara pela manhã, imóvel,
pálido, conectado a uma rede complexa de tubos e fios que pareciam ser a única coisa impedindo sua alma de partir. Seu rosto, mesmo inchado pelos hematomas, mantinha uma dignidade silenciosa que tocou profundamente o coração de Lúcia. "Boa noite, Senhor Gabriel", sussurrou, puxando a cadeira para mais perto da cama. "Eu voltei, como prometi. Sei que o senhor provavelmente não pode me ouvir, mas eu preciso estar aqui." Lúcia abriu a bolsa e retirou o terço, passando as contas de madeira entre os dedos com a familiaridade de quem reza desde criança. O toque suave das contas polidas pelo uso constante a tranquilizava, conectando-a com gerações de mulheres de sua família que haviam encontrado força na fé durante os momentos mais difíceis. "Minha avó costumava dizer que ninguém morre sozinho quando há alguém rezando por sua alma", continuou, sua voz ganhando mais firmeza. "Ela passou seus últimos dias assim, com minha mãe ao lado, segurando este mesmo terço, e quando chegou a hora dela partir, foi em paz, sabendo que era amada." O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo som ritmado dos aparelhos e pela respiração suave de Lúcia. Ela começou a rezar baixinho, suas palavras fluindo como uma melodia ancestral que carregava o peso de todas as orações já feitas por pessoas desesperadas em hospitais ao redor do mundo. "Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco", murmurava, sua voz embargada pela emoção. "Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus." Enquanto rezava, Lúcia observava o rosto de Gabriel, procurando qualquer sinal de que suas palavras pudessem estar chegando até ele. Os médicos diziam que pessoas em coma às vezes conseguiam ouvir vozes familiares, mas ela se perguntava se a voz de uma desconhecida poderia atravessar as barreiras da inconsciência. "Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém." Depois de completar um terço inteiro, Lúcia guardou as contas e pegou a pequena Bíblia. As páginas estavam marcadas por anos de leitura, com trechos sublinhados em caneta azul desbotada. Ela procurou uma passagem específica, o Salmo 23, que sua mãe sempre recitava nos momentos de maior dificuldade. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Leu em voz baixa, sua voz ganhando força a cada palavra. "Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." As palavras ecoavam suavemente no quarto, criando uma atmosfera de paz que contrastava com a tensão dos aparelhos médicos. Lúcia sentia como se estivesse construindo uma ponte invisível entre este mundo e algum lugar onde Gabriel pudesse encontrar conforto em meio ao limbo onde sua consciência flutuava. "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Foi nesse momento que aconteceu algo que fez o coração de Lúcia disparar. Uma lágrima, pequena, cristalina, impossível de ser imaginação, escorreu lentamente pelo canto do olho direito de Gabriel. A gota deslizou pela face inchada e caiu sobre o travesseiro, deixando uma marca úmida que parecia brilhar sob a luz azulada dos monitores. Lúcia interrompeu a leitura, suas mãos tremendo enquanto observava aquele sinal de vida consciente. "Senhor Gabriel", sussurrou, inclinando-se mais para perto. "O senhor pode me ouvir? Por favor, se puder, dê-me um sinal. Eu estou aqui. O senhor não está sozinho." Ela segurou delicadamente a mão dele entre as suas, sentindo a pele fria e os dedos inertes que um dia assinaram contratos milionários e agora dependiam de máquinas para manter a circulação. Suas lágrimas se misturaram às dele enquanto continuava falando, sua voz carregada de toda a gratidão acumulada em 3 anos. "Eu nunca consegui agradecer pessoalmente pelo que o senhor fez por mim e minha mãe", disse, apertando suavemente a mão dele.
O Senhor salvou nossas vidas sem nem nos conhecer. Agora é minha vez de tentar salvar a sua, mesmo que seja apenas ficando aqui, para que saiba que alguém se importa. Lúcia continuou lendo trechos da Bíblia, intercalando com histórias sobre sua vida, sua mãe, e como a generosidade dele havia mudado o destino de duas mulheres simples. Contou sobre os dias difíceis que se seguiram ao recebimento da ajuda, como elas conseguiram se reconstruir e como nunca passava um dia sem que agradecessem mentalmente ao anjo anônimo que havia aparecido em suas vidas. Minha mãe sempre diz que Deus tem maneiras misteriosas de colocar anjos em nosso caminho, murmurou, acariciando delicadamente a testa dele. Talvez o Senhor tenha sido nosso anjo naquela época, e talvez eu possa ser o seu agora. As horas passaram sem que Lúcia percebesse. Ela falava, cantava baixinho canções de ninar que aprendera com a mãe, e rezava com uma devoção que vinha das profundezas de sua alma. O quarto parecia ter se transformado em um santuário onde o tempo não existia, onde apenas a fé e o amor importavam. Por volta das 3 da madrugada, Lúcia notou uma mudança sutil no ritmo da respiração de Gabriel. Os monitores continuavam emitindo os mesmos sons, mas algo indefinível havia se alterado na atmosfera do quarto. Era como se uma presença invisível estivesse reagindo às suas palavras, lutando para retornar de wherever sua consciência havia se refugiado. Eu sei que o Senhor está lutando, sussurrou, beijando delicadamente a testa dele. Eu sei que está difícil, que talvez seja mais fácil se deixar levar. Mas, por favor, tente voltar. O mundo ainda precisa do Senhor. Ainda há tanto bem que o Senhor pode fazer. Lúcia permaneceu ali até o amanhecer, velando o sono artificial daquele homem que havia se tornado, de forma inesperada, uma das pessoas mais importantes de sua vida. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das persianas, ela beijou novamente a testa dele e sussurrou uma última oração. Que Deus o proteja e o traga de volta para nós, Senhor Gabriel. O Senhor não vai morrer sozinho, eu prometo. 4:30 da madrugada. A UTI estava mergulhada em uma quietude quase sagrada, onde apenas o murmúrio constante dos aparelhos quebrava o silêncio pesado que antecede o amanhecer. Lúcia havia cochilado na cadeira ao lado da cama de Gabriel, sua mão ainda repousando delicadamente sobre a dele, como se aquele contato físico pudesse criar uma ponte entre os dois mundos onde ele navegava. O sono a vencera por exaustão emocional, depois de horas rezando, falando e cantando baixinho para aquele homem que jazia inconsciente. Suas lágrimas haviam secado no rosto, deixando trilhas salgadas na pele que testemunhavam a intensidade de sua vigília. O terço ainda estava enroscado entre seus dedos, as contas de madeira aquecidas pelo toque constante durante toda a noite. Foi um som diferente que a despertou. Não era o bip regular do monitor cardíaco, nem o sussurro constante do ventilador. Era algo mais sutil, mais urgente, uma alteração no ritmo que seu inconsciente havia aprendido a reconhecer depois de tantas horas ali. Lúcia abriu os olhos sobressaltada, ainda desorientada pelo sono interrompido. A primeira coisa que viu foi a tela do monitor cardíaco piscando números que não conseguiu processar imediatamente. Então percebeu que a respiração de Gabriel havia mudado. Não era mais aquela respiração artificial e mecânica. Havia algo mais profundo, mais natural, como se seu corpo estivesse tentando assumir o controle novamente. Meu Deus! Sussurrou, levantando-se da cadeira tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Seus olhos correram pelos monitores, tentando entender o que estava acontecendo. A frequência cardíaca havia aumentado de 52 para 68 batimentos por minuto. A pressão arterial, que permanecera perigosamente baixa nas últimas 24 horas, agora mostrava números ligeiramente mais altos. Gabriel estava reagindo.
Lúcia segurou a respiração, sem saber se deveria chamar os médicos imediatamente ou observar mais um pouco. Seus olhos estavam fixos no rosto dele, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer indicação de que a consciência estava retornando daquele lugar distante onde havia se refugiado. Foi então que ela viu. Os olhos dele se moveram por baixo das pálpebras fechadas. Não o movimento aleatório do sono REM, mas algo mais deliberado, como se estivesse lutando para abrir os olhos. Seus dedos, que haviam permanecido completamente inertes por 2 dias, começaram a se contrair levemente. "Senhor Gabriel", chamou suavemente, inclinando-se sobre a cama. "Se o senhor pode me ouvir, por favor, tente abrir os olhos. Eu estou aqui. O senhor não está sozinho." A resposta veio na forma de uma contração quase imperceptível dos músculos faciais. Gabriel estava tentando falar, mas o tubo de respiração impedia qualquer som. Suas sobrancelhas se franziram ligeiramente e Lúcia pôde ver que ele estava lutando contra a sedação e os danos neurológicos para retornar à consciência. O coração de Lúcia batia tão forte que ela podia senti-lo ecoando em seus ouvidos. Suas mãos tremiam enquanto segurava o rosto dele delicadamente, tentando transmitir através do toque toda a força e encorajamento que conseguia reunir. "Continue lutando", sussurrou, suas lágrimas caindo sobre as bochechas pálidas dele. "Eu sei que o senhor consegue. Eu senti o senhor me ouvindo durante toda a noite. Agora volte para nós. Volte para este mundo que ainda precisa tanto do senhor." Os monitores começaram a emitir bips mais frequentes. A saturação de oxigênio, que havia estado preocupantemente baixa, começou a subir gradualmente. Era como se o corpo de Gabriel estivesse acordando célula por célula, sistema por sistema, numa batalha silenciosa contra as forças que tentavam mantê-lo no limbo entre a vida e a morte. Lúcia sabia que deveria chamar os médicos, mas algo a fazia hesitar. Era como se estivesse presenciando um milagre privado, íntimo, que não deveria ser interrompido por protocolos médicos e procedimentos frios. Por alguns minutos preciosos, queria ser apenas ela e Gabriel, conectados por aquela vigília de fé que havia durado a noite inteira. Foram as pálpebras dele que finalmente se moveram. Primeiro, apenas um tremor quase imperceptível. Depois, uma contração mais deliberada. Lúcia segurou a respiração, seus olhos fixos naquele rosto que havia se tornado tão familiar durante as últimas horas. Cada músculo de seu corpo estava tenso de expectativa. E então aconteceu. Os olhos de Gabriel se abriram lentamente, como se estivesse emergindo de um sono de 1000 anos. A princípio, seu olhar estava desfocado, perdido, tentando processar a realidade ao redor. As pupilas reagiram à luz suave do quarto, contraindo-se e dilatando-se, enquanto seu cérebro tentava reconectar-se com o mundo físico. "Senhor Gabriel", Lúcia sussurrou, suas lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. "O senhor conseguiu. O senhor voltou." Os olhos dele vagaram pelo quarto, passando pelos monitores, pelos tubos, pelas paredes brancas, até finalmente pousarem no rosto de Lúcia. Foi nesse momento que ela viu algo extraordinário acontecer. Um reconhecimento instantâneo, como se a alma dele a tivesse visto muito antes dos olhos físicos se abrirem. Gabriel tentou falar, mas o tubo de respiração impedia qualquer som. Sua frustração era visível, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto de Lúcia com uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse tentando comunicar algo urgente, algo importante que transcendia palavras. "Não tente falar agora", disse ela suavemente, acariciando sua testa. "O senhor tem um tubo para ajudá-lo a respirar, mas eu entendo. Eu sei que o senhor me reconhece. Eu senti sua presença durante toda a noite."
As lágrimas de Gabriel começaram a escorrer pelos cantos dos olhos, não as lágrimas involuntárias da noite anterior, mas lágrimas conscientes, carregadas de emoção e reconhecimento. Sua mão direita se moveu levemente, tentando alcançar a dela. Lúcia entrelaçou seus dedos com os dele, sentindo a pressão fraca, mas deliberada, com que ele apertou sua mão. Era uma comunicação silenciosa, mas mais eloquente que qualquer palavra. Naquele aperto de mão estava toda a gratidão que ele não conseguia expressar verbalmente, todo o reconhecimento pela presença dela durante suas horas mais escuras. Foi nesse momento que os alarmes começaram a soar. A mudança súbita nos sinais vitais havia ativado os sistemas de alerta do hospital. O som estridente ecoou pelo corredor da UTI, quebrando a quietude da madrugada e alertando toda a equipe médica de plantão. Lúcia ouviu passos apressados se aproximando pelo corredor. Sabia que, em questão de segundos, o quarto estaria cheio de médicos e enfermeiros, e que sua presença ali seria descoberta. Mas naquele momento, nada disso importava. O milagre havia acontecido. Gabriel havia retornado. "Eu preciso sair agora", sussurrou rapidamente, ainda segurando a mão dele. "Mas o senhor não está mais sozinho. Os médicos vão cuidar do senhor. E eu vou encontrar uma forma de voltar. Eu prometo." Os olhos de Gabriel se encheram de pânico ao perceber que ela estava prestes a partir. Sua mão apertou a dela com mais força, numa tentativa desesperada de mantê-la ali. Ele havia acabado de encontrar sua âncora de volta ao mundo dos vivos, e a perspectiva de perdê-la novamente era aterrorizante. "Eu volto", prometeu ela, beijando delicadamente a testa dele. "Eu juro por tudo que é sagrado que vou voltar. O Senhor me trouxe de volta à vida uma vez, e agora eu trouxe o Senhor de volta. Essa conexão não vai se quebrar." A porta se abriu com força, e Dr. Henrique Mendes entrou correndo, seguido por 2 enfermeiras e um residente. Lúcia conseguiu se afastar da cama e se posicionar discretamente num canto do quarto, tentando se tornar invisível, enquanto a equipe médica corria para examinar Gabriel. "Meu Deus!", murmurou Dr. Mendes, verificando os sinais vitais nos monitores. Isso é impossível. Ontem à noite ele estava praticamente desenganado." Gabriel tentou mover a cabeça na direção onde Lúcia estava, seus olhos procurando desesperadamente por ela em meio ao caos de pessoas que se movimentavam ao redor da cama. Quando finalmente a encontrou, parada silenciosamente no canto, um alívio visível passou por seu rosto. "Senhor Vilar", disse Dr. Mendes, posicionando uma lanterna pequena para examinar as pupilas. "Se o senhor pode me ouvir, pisque uma vez." Gabriel piscou deliberadamente, sem tirar os olhos de Lúcia. "Incrível", sussurrou o médico. "As funções neurológicas estão respondendo. Isso não deveria ser possível com o nível de trauma que ele sofreu." Lúcia aproveitou o momento de confusão para sair discretamente do quarto. Mas antes de fechar a porta, olhou uma última vez para Gabriel. Seus olhos se encontraram através da multidão de pessoas que o cercavam. E naquele momento, ambos souberam que algo extraordinário havia acontecido ali. O milagre não era apenas médico. Era humano, espiritual, transcendente. Era a prova de que, às vezes, quando tudo parece perdido, o amor e a fé podem literalmente trazer alguém de volta dos mortos. Dr. Mendes continuou examinando Gabriel, maravilhado com a recuperação súbita que desafiava toda a lógica médica. "Isso vai entrar para os livros de medicina", murmurou para a enfermeira. "Uma recuperação assim é simplesmente milagrosa." Gabriel fechou os olhos, exausto pelo esforço de retornar à consciência, mas com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ele sabia quem havia sido responsável por seu retorno. E, mais importante, sabia que ela voltaria, como prometera.
A mulher invisível que o havia trazido de volta à vida com nada além de fé, amor e presença constante. 3 dias haviam se passado desde o despertar milagroso de Gabriel Vilar. O tubo de respiração havia sido removido na manhã anterior, e embora sua voz ainda saísse rouca e fraca, ele conseguia falar em sussurros que carregavam uma urgência desesperada. Durante todo esse tempo, uma única pergunta ecoava constantemente em sua mente. Onde estava a mulher que havia estado com ele durante sua noite mais escura? Doutor Henrique Mendes entrou no quarto para a consulta matinal, carregando uma pasta repleta de exames que confirmavam o que todos já sabiam. A recuperação de Gabriel desafiava qualquer explicação científica. Os danos neurológicos que deveriam ter sido permanentes estavam se revertendo a uma velocidade que beirava o impossível. Como está se sentindo hoje, Sr. Vilar? Perguntou o médico, verificando os monitores que agora mostravam sinais vitais quase normais. Gabriel virou a cabeça lentamente, seus olhos castanhos já recuperando parte do brilho que haviam perdido. Doutor, disse com voz ainda frágil, preciso saber... Havia uma mulher aqui comigo na noite em que acordei. Uma mulher morena, de olhos castanhos. Ela segurava minha mão. Dr. Mendes franziu o senho, consultando o prontuário. Senhor Vilar, nenhuma visita foi autorizada. O senhor estava em estado crítico, e apenas a equipe médica tinha acesso ao quarto. Não, Gabriel insistiu, tentando se sentar na cama, apesar da fraqueza. Ela estava aqui. Eu a vi claramente quando abri os olhos. Ela falou comigo, segurou minha mão. Eu senti a presença dela durante horas. O médico hesitou, lembrando-se dos comentários das enfermeiras sobre uma faxineira que havia sido vista saindo do quarto na madrugada da recuperação. Mas isso parecia impossível. Funcionários da limpeza tinham protocolos rígidos para seguir. Vou verificar com a equipe de enfermagem, prometeu o Dr. Mendes. Mas agora precisamos focar em sua recuperação. Os exames mostram progressos extraordinários. Depois que o médico saiu, Gabriel ficou sozinho com seus pensamentos e uma certeza absoluta. A mulher que havia estado com ele não era produto de sua imaginação ou alucinação pós-coma. Ele havia sentido a textura da pele dela, ouvido o timbre suave de sua voz, visto as lágrimas em seus olhos. Mais que isso, havia sentido uma conexão inexplicável, como se ela fosse alguém importante em sua vida, mesmo sendo uma completa desconhecida. No andar de baixo, Lúcia Santos empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do segundo andar com o coração disparado. Nos últimos 3 dias, havia evitado cuidadosamente a UTI, com medo de que alguém descobrisse sua presença não autorizada no quarto de Gabriel. Mas a cada minuto que passava, a necessidade de vê-lo novamente crescia como uma força irresistível. Ela soube de sua recuperação através dos sussurros das outras funcionárias. Um milagre, diziam as enfermeiras. Impossível do ponto de vista médico, comentavam os técnicos. Lúcia guardava o segredo no coração, sabendo que havia sido parte daquele milagre, mas sem poder compartilhar com ninguém. Foi ao limpar o consultório do Dr. Mendes que ela ouviu a conversa que mudaria tudo. Enfermeira Silva, disse o médico ao telefone. O paciente do 204 insiste que havia uma mulher com ele na noite da recuperação. Verifique se algum funcionário pode ter estado no quarto fora do horário regulamentado. Lúcia sentiu o sangue gelar em suas veias. Suas mãos tremeram enquanto limpava a mesa, fingindo não estar prestando atenção na conversa. Sim, eu sei que parece improvável, continuou o Dr. Mendes, mas ele descreve detalhes muito específicos. Uma mulher morena de olhos castanhos que segurava a mão dele e falava baixinho. Preciso entender o que aconteceu naquela noite. Quando o médico desligou o telefone, Lúcia sabia que estava em uma encruzilhada.
Poderia continuar escondendo a verdade e manter seu emprego, ou poderia revelar o que havia acontecido e enfrentar as consequências. Mas a lembrança dos olhos de Gabriel procurando por ela, a necessidade desesperada que vira em seu rosto, tornou a decisão inevitável. Naquela tarde, depois de reunir toda a coragem que conseguiu encontrar, Lúcia bateu na porta do consultório de Dr. Mendes. Doutor, disse com voz trêmula, eu gostaria de falar sobre o paciente do quarto 204. Dr. Mendes levantou os olhos dos papéis que estava analisando, observando a jovem faxineira que raramente falava, além dos cumprimentos educados. Sim? O que tem a dizer? Lúcia respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a pular de um precipício. Eu estava com ele na noite em que acordou. Fui eu que segurou a mão dele e falou com ele durante horas. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que ela podia ouvir o próprio coração batendo. Dr. Mendes a encarou com uma mistura de incredulidade e curiosidade, processando aquela confissão inesperada. Senhorita, começou ele. Santos, Lúcia Santos, ela respondeu, entrelaçando os dedos nervosamente. Eu sei que violei os protocolos, doutor. Sei que posso ser demitida. Mas ele não deveria morrer sozinho. Ninguém deveria. Dr. Mendes se inclinou para a frente, intrigado. Por quê? Por que fez isso? O Sr. Vilar é apenas mais um paciente para você. Não. Lúcia balançou a cabeça veementemente. Ele não é apenas mais um paciente. Há 3 anos, ele salvou minha vida e a da minha mãe. Nós nunca soubemos quem era nosso benfeitor, mas quando o vi naquela cama, reconheci imediatamente. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto contava a história. A doença da mãe, a ameaça de despejo, o advogado misterioso que apareceu com a solução para todos os problemas, o dinheiro que veio sem explicações e mudou completamente o destino de 2 mulheres. Eu tinha uma dívida de gratidão com ele, concluiu. Quando o vi ali, morrendo sozinho, senti que era minha chance de retribuir. Dr. Mendes ficou em silêncio por vários minutos, absorvendo aquela revelação extraordinária. Finalmente, ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, observando o movimento na rua abaixo. Você entende que o que fez foi uma violação grave dos regulamentos do hospital? Disse sem se virar. Sim, senhor, Lúcia respondeu baixinho. E você entende que eu deveria reportar isso à administração e provavelmente você perderia o emprego? Sim, senhor. Dr. Mendes se virou para encará-la e Lúcia ficou surpresa ao ver que seus olhos estavam úmidos. Mas você também entende que, de alguma forma inexplicável, sua presença pode ter sido o fator decisivo em uma das recuperações mais milagrosas que já presenciei em 20 anos de medicina? Lúcia não soube o que responder. Ele está perguntando por você há 3 dias, continuou o médico. Está se recusando a falar sobre qualquer coisa até saber que você está bem. Talvez seja a hora de uma reunião adequada. E 15 minutos depois, Lúcia caminhava pelo corredor da UTI com passos hesitantes, acompanhada por Dr. Mendes. Sua roupa de trabalho havia sido trocada por uma blusa simples e uma calça jeans que guardava para ocasiões especiais. Seus cabelos, normalmente presos em um coque funcional, agora caíam soltos sobre os ombros. Lembre-se, disse o médico antes de abrir a porta. Ele ainda está se recuperando. Não se prolongue muito. Gabriel estava acordado, olhando pela janela quando eles entraram. Ao ver Lúcia, seus olhos se iluminaram com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Era como se uma parte fundamental de sua alma tivesse finalmente voltado ao lugar. É você, disse ele com voz ainda rouca, mas carregada de emoção. Eu sabia que você era real. Eu senti você comigo durante toda aquela noite. Lúcia se aproximou lentamente da cama, suas lágrimas já correndo livremente. Como está se sentindo, Sr. Gabriel?
Vivo, ele respondeu simplesmente. Graças a você. Doutor. Mendes os observou por alguns momentos. Depois, discretamente saiu do quarto, compreendendo que estava presenciando algo que transcendia a medicina convencional. Eu preciso saber, disse Gabriel, pegando a mão dela entre as suas ainda fracas. Por que fez isso? Por que arriscou tudo para ficar comigo? Lúcia contou tudo novamente. A história que havia guardado no coração por 3 anos, a gratidão que nunca conseguira expressar, o reconhecimento instantâneo quando o viu na cama do hospital. Gabriel ouviu cada palavra com atenção crescente, suas próprias lágrimas se misturando às dela. Eu nem sabia que vocês existiam, murmurou ele quando ela terminou. Meu advogado cuidava de tudo. Eu apenas assinava os cheques. Mas o senhor salvou nossas vidas, Lúcia insistiu. E quando o vi ali, sozinho, senti que era minha vez de salvá-lo. Gabriel apertou a mão dela com toda a força que conseguiu reunir. Você fez mais que me salvar, disse. Você me mostrou que ainda há bondade pura no mundo, que ainda há pessoas capazes de amar sem esperar nada em troca. Eles permaneceram ali por 1 hora, conversando baixinho, compartilhando histórias, preenchendo lacunas em suas respectivas vidas. Gabriel falou sobre a solidão que havia marcado seus últimos anos, sobre como o sucesso financeiro havia se tornado uma prisão dourada. Lúcia contou sobre a luta diária para manter a dignidade em meio às dificuldades, sobre a força que encontrava na fé e no amor pela mãe. Quando finalmente chegou a hora de ela partir, Gabriel segurou sua mão mais uma vez. Lúcia, disse, pronunciando seu nome pela primeira vez com uma ternura que a fez estremecer. Você me deu uma segunda chance de viver. Agora eu quero fazer algo com essa vida que vale a pena. E eu quero que você me ajude nisso. Como? Ela perguntou. Ainda não sei, ele admitiu. Mas sei que nossos caminhos se cruzaram por uma razão. E não vou deixar que se separem novamente. Quando Lúcia saiu do hospital naquela noite, seu coração estava mais leve do que estivera em anos. A dívida havia sido paga, mas mais que isso, havia nascido uma conexão que prometia transformar ambas as suas vidas de formas ainda inimagináveis. 2 semanas haviam se passado desde o reencontro no quarto do hospital. Gabriel havia recebido alta 3 dias antes, mas não conseguia tirar Lúcia de seus pensamentos. Durante sua recuperação, ela havia visitado brevemente apenas mais 2 vezes, sempre acompanhada por Dr. Mendes e mantendo uma distância respeitosa que deixava Gabriel com uma sensação de incompletude. Agora, sentado no banco de couro italiano de sua cobertura em Moema, Gabriel observava a cidade através dos vidros temperados que iam do chão ao teto. São Paulo se estendia diante dele como um mar de concreto e luzes, mas sua mente estava em outro lugar, numa pequena casa em São Bernardo do Campo, onde vivia uma mulher que havia literalmente o trazido de volta à vida. Ele havia passado os últimos 2 dias tentando encontrar uma maneira adequada de reencontrar Lúcia. Não podia simplesmente aparecer em sua casa. Isso seria invasivo e desrespeitoso. Não podia procurá-la no hospital. Ela estava trabalhando e ele não queria comprometer sua posição. A solução veio através de Dr. Mendes, que concordou em servir como intermediário. Ela aceitou, havia dito o médico na ligação da manhã. Mas está muito nervosa. Acho que ainda não entende completamente o impacto que teve em sua vida. Gabriel havia escolhido cuidadosamente o local para o encontro. Não queria algo formal demais que a intimidasse, nem casual demais que parecesse desrespeitoso. O jardim interno do hospital oferecia o ambiente perfeito, familiar para ela, neutro e com a privacidade necessária para uma conversa verdadeira. Eram 15 horas, quando Gabriel chegou ao jardim, carregando uma pequena cesta de vime que havia preparado pessoalmente. Dentro, havia sanduíches simples de pão integral com peito de peru,
frutas frescas, suco natural de laranja e um pequeno bolo de cenoura que havia comprado numa padaria tradicional do Brás. Nada sofisticado, nada que pudesse criar uma barreira entre eles. O jardim estava quase vazio, apenas alguns funcionários do hospital aproveitando a pausa para tomar ar fresco. Gabriel escolheu uma mesa sob uma árvore frondosa, longe o suficiente dos outros para garantir privacidade, mas ainda visível para que Lúcia se sentisse segura. Ele verificou o relógio nervosamente. 15h10. 15h15. Gabriel não conseguia lembrar a última vez que havia se sentido tão ansioso por um encontro. Nos últimos 20 anos, seus encontros eram sempre reuniões de negócios ou jantares sociais onde as conversas seguiam roteiros previsíveis. 15h20. Lúcia apareceu na entrada do jardim, hesitante, usando um vestido azul marinho simples, mas bem cortado, e sapatos baixos pretos. Seus cabelos estavam soltos, caindo suavemente sobre os ombros, e ela carregava uma bolsa pequena que segurava com as duas mãos, como se fosse um escudo protetor. Gabriel se levantou imediatamente, sentindo o coração disparar ao vê-la. À luz natural do dia, longe do ambiente hospitalar, Lúcia parecia ainda mais bonita. Havia uma dignidade natural em sua postura, uma graça discreta em seus movimentos que nenhuma quantia de dinheiro conseguia comprar. "Lúcia", disse ele, aproximando-se com um sorriso genuíno. "Obrigado por vir. Eu sei que deve estar se perguntando por que pedi para nos encontrarmos." "Estou", ela admitiu, corando levemente. "Para ser honesta, ainda não entendo o que uma pessoa como eu pode ter a ver com a vida de alguém como o senhor." Gabriel sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir aquelas palavras. "Pode me chamar de Gabriel, por favor? E posso começar nosso encontro com uma pergunta? O que exatamente você acha que define alguém como eu?" Eles se sentaram à mesa e Lúcia aceitou um copo de suco enquanto pensava na resposta. "Bem", começou hesitante, "o senhor é rico, poderoso, importante. Tem uma empresa grande, uma vida que eu nem consigo imaginar. E eu limpo banheiros para ganhar a vida." "Você salva vidas", Gabriel corrigiu suavemente. "No meu caso, literalmente. Mas deixe-me contar uma coisa sobre minha vida importante." Ele fez aspas no ar, um gesto que surpreendeu Lúcia pela simplicidade. "Você sabe quantos amigos verdadeiros eu tenho? 0. Sabe quantas pessoas ligaram para saber como eu estava depois do acidente? 3. Meu advogado, meu contador e minha secretária. E todos queriam falar sobre negócios." Lúcia pegou um sanduíche, observando Gabriel enquanto ele falava. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que contrastava completamente com a imagem de poder que ela havia construído em sua mente. "Eu construí um império financeiro", continuou ele. "Mas quando estava morrendo, percebi que não tinha nada que realmente importasse. Nenhuma conexão real, nenhum propósito além de acumular mais dinheiro. E então você apareceu." "Eu não fiz nada de especial", Lúcia protestou. "Apenas fiquei ao seu lado." "Exatamente", Gabriel sorriu. "Você apenas ficou, sem esperar nada em troca, sem agenda oculta, sem interesse financeiro. Você ficou porque era a coisa certa a fazer. Você tem ideia de quão raro isso é?" Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Gabriel observava Lúcia discretamente, notando como ela mastigava devagar, saboreando cada pedaço como se fosse um presente. Havia uma simplicidade em seus gestos que o encantava. A forma como ela secava delicadamente os lábios com o guardanapo, como segurava o copo com as duas mãos. Como seus olhos se iluminavam quando provava o bolo. "Conte-me sobre sua mãe", pediu Gabriel. "Como ela está agora?" O rosto de Lúcia se transformou instantaneamente, iluminando-se com um amor incondicional que tocou profundamente o coração de Gabriel. "Ela está bem", disse com voz carregada de carinho.
Controla a diabetes perfeitamente. Faz caminhadas todas as manhãs, voltou a cozinhar. Até arranjou um namorado novo, seu Antônio, que mora na casa ao lado. E você? Está feliz de vê-la assim? Mais que feliz, Lúcia respondeu. Durante anos, eu me preocupei que ela morresse antes de conseguir viver de verdade novamente. Agora, ela ri, faz planos, reclama que eu trabalho demais. Ela pausou, olhando para Gabriel com gratidão renovada. Tudo isso graças ao Senhor, ao Gabriel. Não, Gabriel balançou a cabeça. Graças ao que vocês duas fizeram com a oportunidade. Eu apenas assinei um cheque. Vocês reconstruíram suas vidas. Por que faz isso? Lúcia perguntou subitamente. Por que ajuda pessoas que nem conhece? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, brincando com a alça da cesta. Meu pai era pedreiro, disse finalmente. Minha mãe, costureira. Eles trabalharam a vida inteira para me dar educação, oportunidades que eles nunca tiveram. Quando comecei a ganhar dinheiro, prometi nunca esquecer de onde vim. Mas você ajuda tantas pessoas. E mesmo assim, me sentia vazio, Gabriel admitiu. Era como se eu estivesse tentando preencher um buraco na alma com boas ações. Funcionava temporariamente, mas a solidão sempre voltava. Ele olhou nos olhos dela. Até você me mostrar o que realmente significa não estar sozinho. Lúcia sentiu o rosto esquentar. Gabriel, Deixe-me terminar. Ele pediu gentilmente. Eu não estou tentando colocar pressão em você ou criar expectativas irreais. Sei que somos de mundos diferentes. Mas quero que saiba que estes últimos dias foram os primeiros em anos que me senti verdadeiramente vivo. Eu também, Lúcia sussurrou, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Não consigo parar de pensar em nossa conversa no hospital. Você falou sobre encontrar um propósito para sua segunda chance de vida e eu quero fazer parte disso, se você deixar. Gabriel sentiu como se o coração fosse explodir de alegria. Você faria isso, mesmo não sabendo exatamente o que isso significa? Talvez seja exatamente por isso. Lúcia sorriu pela primeira vez desde que se sentaram. Pela primeira vez na vida, não estou pensando no que é prático ou seguro. Estou apenas seguindo o que meu coração está me dizendo. E o que ele está dizendo? Lúcia olhou nos olhos dele, vendo refletida ali a mesma mistura de esperança e vulnerabilidade que sentia. Que algumas conexões transcendem classe social, dinheiro ou circunstâncias. Que talvez você tenha razão sobre nossos caminhos terem se cruzado por uma razão. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa e, depois de um momento de hesitação, Lúcia colocou a sua sobre a dele. O toque era suave, mas carregado de promessas não ditas. Então vamos descobrir juntos, disse ele. Sem pressa, sem pressão apenas. Vamos ver onde isso nos leva. O sol da tarde filtrava através das folhas da árvore, criando padrões dançantes de luz e sombra sobre a mesa. Ali, naquele jardim simples, duas pessoas de mundos completamente diferentes começaram a construir uma ponte que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Quando finalmente se levantaram para partir, quase 2 horas depois, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais o empresário solitário e a faxineira invisível. Eram apenas Gabriel e Lúcia, duas almas que haviam se encontrado no momento exato em que mais precisavam uma da outra. 6 meses haviam se passado desde aquele encontro transformador no jardim do hospital. Gabriel Vilar, agora completamente recuperado, caminhava pelos corredores de sua empresa com passos decididos. Mas havia algo diferente em sua postura. O homem que quase morreu sozinho havia descoberto um propósito que transcendia planilhas e relatórios financeiros. A sala de reuniões do 32º andar estava repleta de executivos internos caros, todos
aguardando ansiosamente o anúncio que Gabriel havia prometido fazer. Nos últimos meses, rumores sobre mudanças estruturais na empresa circulavam pelos corredores, criando uma atmosfera de expectativa e nervosismo. Senhores, Gabriel começou, posicionando-se à frente da mesa de vidro que dominava o ambiente. Como vocês sabem, minha experiência recente me fez repensar muitas coisas sobre nossa empresa e nosso papel na sociedade. Os executivos trocaram olhares, alguns parecendo preocupados com a direção que a conversa estava tomando. Gabriel havia se tornado mais reflexivo, mais questionador sobre as práticas corporativas que antes aceitava sem hesitação. Por isso, estou anunciando a criação do programa Esperança Vilar, continuou ele, ativando a apresentação no telão atrás de si. Um setor dedicado exclusivamente ao apoio de funcionários e suas famílias em situações de vulnerabilidade social. A primeira imagem mostrava dados sobre funcionários da empresa, salários, composição familiar, gastos com saúde e educação. Gabriel havia passado semanas estudando aqueles números, descobrindo realidades que sempre estiveram ali, mas que sua perspectiva anterior o impedia de enxergar. Descobri que 40% dos nossos funcionários vivem com dificuldades financeiras significativas, explicou Gabriel. Temos pessoas trabalhando aqui há 10, 15 anos que nunca tiveram acesso a crédito para comprar uma casa própria. Temos mães solteiras que gastam metade do salário com creche. Temos funcionários que adiam tratamentos médicos porque não conseguem pagar. Roberto Santana, diretor financeiro há 15 anos, levantou a mão hesitante. Gabriel, entendo a motivação humanitária, mas precisamos considerar o impacto no orçamento. O orçamento já está aprovado. Gabriel o interrompeu suavemente, mas com firmeza. 5 milhões iniciais, com projeção de expansão nos próximos anos. Não é caridade, Roberto. É investimento no nosso maior patrimônio, as pessoas. A próxima imagem mostrava a estrutura do programa. Microcrédito sem juros para funcionários, auxílio educacional para filhos de colaboradores, assistência médica ampliada e um fundo de emergência para situações críticas. Mas há uma condição, Gabriel sorriu, e todos na sala se inclinaram para a frente. Quero que o programa seja dirigido por alguém que realmente entenda as necessidades das pessoas que vamos ajudar. Alguém que já esteve do outro lado, que sabe o que significa lutar para pagar as contas no final do mês. Foi então que a porta se abriu e Lúcia Santos entrou na sala. O contraste era impressionante. Ali estava a mesma mulher que 6 meses antes limpava os corredores daquele mesmo edifício, mas agora usava um terno azul marinho elegante, carregava uma pasta de couro e caminhava com a confiança de quem havia descoberto seu próprio valor. Gostaria de apresentar Lúcia Santos, disse Gabriel, e o orgulho em sua voz era inconfundível. Nossa nova diretora de responsabilidade social. O silêncio na sala foi absoluto. Alguns executivos pareciam confusos, outros claramente desconfortáveis. Lúcia, por sua parte, mantinha a compostura, apesar de sentir as pernas tremerem ligeiramente. Senhores, ela disse, sua voz clara e firme ecoando pela sala, sei que muitos de vocês devem estar surpresos. Há 6 meses eu limpava estes escritórios, conhecia cada canto, cada mesa, cada pessoa que trabalhava aqui. Mas vocês não me conheciam. Ela ativou o controle remoto que Gabriel havia lhe entregado e uma nova apresentação começou. Nos últimos meses, Gabriel me deu a oportunidade de estudar, de me preparar. Fiz cursos de gestão social, estudei casos de sucesso em outras empresas, conversei com centenas de funcionários para entender suas reais necessidades. A apresentação mostrava gráficos detalhados, pesquisas de campo, propostas estruturadas com cronogramas e metas. Era evidente que Lúcia havia se dedicado intensamente àquela preparação. Não estou aqui por favor ou compadecimento, continuou ela.
olhando cada executivo nos olhos. Estou aqui porque entendo visceralmente o que significa precisar de ajuda e não saber onde buscá-la. E porque acredito que uma empresa verdadeiramente próspera é aquela que prospera junto com suas pessoas. Roberto se manifestou novamente, sua voz carregada de ceticismo. Lúcia, é louvável sua motivação, mas gestão empresarial requer experiência, conhecimento técnico, que eu estou adquirindo. Ela o interrompeu polidamente. Mas também requer empatia, capacidade de ouvir e compreensão das realidades sociais que vocês, com todo respeito, nunca vivenciaram. Gabriel observava a cena com admiração crescente. Nos últimos meses, havia acompanhado a transformação de Lúcia de perto. As aulas particulares de administração e gestão, os cursos de capacitação, as noites estudando até tarde. Mas mais que conhecimento técnico, ela havia desenvolvido uma confiança que vinha de dentro, da certeza de estar no caminho certo. O programa começará na próxima semana, anunciou Gabriel. Lúcia terá uma equipe de 5 pessoas e autonomia total para implementar as iniciativas que julgar necessárias. Quero resultados em 6 meses. Após a reunião, quando a sala se esvaziou em meio a murmúrios e conversas sussurradas, Gabriel e Lúcia ficaram sozinhos. Como se sente? Perguntou ele, observando-a guardar os papéis na pasta. Aterrorizada, ela admitiu com um sorriso. Mas também mais viva do que nunca me senti. Alguns deles vão tentar te sabotar, Gabriel a alertou. Roberto, principalmente. Ele vê você como uma ameaça ao status quo. Eu sei, Lúcia assentiu, mas não vim até aqui para desistir na primeira dificuldade. Tenho uma responsabilidade agora, com você, com as pessoas que vou ajudar, comigo mesma. Gabriel se aproximou dela, seus olhos brilhando com emoção. Você tem ideia do quanto me orgulho de você? Do quanto é inspirador ver sua transformação? Lúcia sentiu o rosto esquentar. Nos últimos meses, a relação entre eles havia evoluído de forma natural e gradual. Não havia declarações dramáticas ou gestos grandiosos, apenas uma proximidade crescente, uma cumplicidade que se aprofundava a cada conversa, a cada momento compartilhado. Gabriel, ela disse suavemente, eu preciso te perguntar uma coisa. Por que está fazendo isso? Por que está arriscando sua reputação, sua empresa, por mim? Ele ficou em silêncio por um momento, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Você se lembra do que me disse no hospital? Que eu havia salvado sua vida e a de sua mãe? Claro. Você salvou muito mais que minha vida naquela noite. Gabriel se virou para encará-la. Você salvou minha alma. Me mostrou que ainda havia bondade genuína no mundo, que ainda era possível construir conexões reais. E mais que isso, você me ensinou o que realmente significa fazer diferença na vida das pessoas. Lúcia se aproximou dele, tocando delicadamente seu braço. Nós nos salvamos mutuamente. Talvez. Gabriel sorriu. Mas agora quero que o mundo inteiro veja o que eu vejo quando olho para você. Quero que reconheçam sua força, sua inteligência, sua capacidade de transformar vidas. E se eu falhar? Você não vai falhar, Gabriel disse com convicção absoluta. Mas mesmo que encontre dificuldades, estarei aqui. Não como seu chefe ou benfeitor, mas como... Como o quê? Lúcia perguntou baixinho. Gabriel hesitou, as palavras presas na garganta. Nos últimos meses, seus sentimentos por Lúcia haviam evoluído muito além de gratidão ou admiração. Mas ele temia que qualquer declaração pudesse ser interpretada como abuso de poder ou aproveitamento da situação. Como alguém que se importa profundamente com você, disse finalmente. Lúcia sorriu, e naquele sorriso Gabriel viu a mesma ternura que havia o sustentado durante sua noite mais escura no hospital. Eu também me importo com você, Gabriel.
Mais do que deveria, considerando tudo? Não, ele a interrompeu. Não existe mais do que deveria. Existe apenas o que sentimos, e o que sinto por você transcende qualquer consideração sobre dinheiro, posição social ou o que quer que seja. Eles ficaram ali, próximos, mas sem se tocar, compartilhando um momento de intimidade emocional que valia mais que qualquer contrato assinado ou meta alcançada. Vamos um passo de cada vez, disse Lúcia finalmente. Primeiro, vou provar que mereço estar aqui por meu próprio mérito. Depois vemos onde nossos corações nos levam. Gabriel assentiu, entendendo a sabedoria daquelas palavras. Lúcia precisava estabelecer sua identidade profissional independentemente de qualquer conexão pessoal entre eles. Quando saíram do escritório naquela tarde, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais apenas o empresário e a funcionária, nem mesmo apenas o paciente e sua salvadora. Eram duas pessoas construindo algo novo juntas. Não apenas um programa social, mas uma parceria que prometia transformar não apenas a empresa, mas a própria essência de quem eles eram. A jornada estava apenas começando. 1 ano e meio havia se passado desde que Lúcia assumiu a direção do programa Esperança Vilar. O que começou como uma iniciativa experimental havia se tornado um dos projetos mais bem-sucedidos da empresa, com resultados que superavam todas as expectativas. Mais de 200 famílias já haviam sido beneficiadas. A rotatividade de funcionários caiu drasticamente e a produtividade aumentou de forma significativa. Lúcia estava em seu escritório no 28º andar, revisando relatórios, quando a secretária anunciou a visita inesperada de Gabriel. Mesmo depois de todo esse tempo trabalhando juntos, seu coração ainda acelerava sempre que o via. "Você tem alguns minutos?" perguntou ele, entrando com um sorriso misterioso nos lábios. "Para você, sempre", respondeu Lúcia, salvando o documento no computador. "Aconteceu alguma coisa?" Gabriel fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa dela. Estava mais elegante que o usual, usando um terno cinza escuro que realçava seus olhos, e havia algo diferente em sua postura. Uma mistura de nervosismo e determinação que ela não conseguia decifrar. "Na verdade, queria te convidar para jantar", disse ele. "Mas não um jantar qualquer, algo especial." Lúcia arqueou as sobrancelhas, intrigada. Nos últimos meses, eles haviam jantado juntos várias vezes, sempre mantendo um equilíbrio delicado entre proximidade pessoal e profissionalismo. Mas algo no tom de Gabriel sugeria que esta noite seria diferente. "Especial como?" perguntou ela. "É uma surpresa", Gabriel sorriu. "Mas posso garantir que será uma noite que nunca esqueceremos." 2 horas depois, Lúcia estava em casa, diante do armário, tentando decidir o que vestir. Gabriel havia sido vago sobre o local, dizendo apenas para se vestir elegante, mas confortável. Depois de muita hesitação, escolheu um vestido azul marinho que havia comprado recentemente, simples, mas bem cortado, que realçava sua figura sem ser excessivo. O carro que Gabriel enviou a buscou pontualmente às 7 horas. Para sua surpresa, em vez de se dirigir a algum restaurante conhecido da cidade, o motorista tomou a direção da Zona Sul, passando por bairros que ela reconhecia, mas raramente visitava. Quando finalmente pararam, Lúcia se viu diante do Hospital Sírio-Libanês. Seu coração disparou. Será que algo havia acontecido? Alguma emergência que Gabriel não havia mencionado? "Senhorita Santos", disse o motorista, abrindo a porta. "O senhor Gabriel está esperando no jardim interno." Confusa, mas confiante, Lúcia caminhou pelos corredores familiares do hospital. Era estranho estar ali, vestida elegantemente, tão diferente das centenas de vezes que percorrera aqueles mesmos caminhos com seu uniforme de faxineira.
Alguns funcionários a reconheceram e acenaram com sorrisos calorosos. Todos sabiam sua história de transformação. O jardim interno estava completamente transformado. Centenas de pequenas luzes brancas haviam sido penduradas nas árvores, criando um teto estrelado artificial. Mesas pequenas, com velas aromáticas, estavam espalhadas pelo espaço. E no centro, uma única mesa maior estava preparada para 2 pessoas, com toalha branca, louça fina e um arranjo discreto de flores brancas. Gabriel estava de pé ao lado da mesa, ainda mais elegante sob a luz suave das velas. Quando a viu se aproximar, seus olhos se iluminaram com uma intensidade que fez Lúcia sentir borboletas no estômago. "Meu Deus, Gabriel!" sussurrou ela, observando a decoração. "Isso é lindo demais." "Você gosta?" perguntou ele, oferecendo o braço para acompanhá-la até a mesa. "Pensei que seria apropriado voltar ao lugar onde tudo começou." Enquanto se sentavam, Lúcia observou melhor os detalhes. A mesa estava posta com a mesma simplicidade elegante que havia marcado seu primeiro encontro ali, mas com toques especiais. Taças de cristal, guardanapos de linho, pratos que claramente não pertenciam ao hospital. Dr. Mendes ajudou a organizar tudo, explicou Gabriel, notando seu olhar curioso. Ele disse que foi um prazer contribuir para a continuação da história mais bonita que já presenciou no hospital. Um garçom discreto apareceu para servir o vinho, um branco suave que Gabriel havia escolhido especialmente por saber que ela preferia sabores mais delicados. Enquanto brindavam, Lúcia não conseguia parar de sorrir. "Você planejou tudo isso só para um jantar?" perguntou ela. "Não é só um jantar", Gabriel respondeu, seu tom se tornando mais sério. "Lúcia, há algo que preciso te dizer. Algo que venho guardando há meses." O coração dela acelerou novamente. Havia uma intensidade no olhar dele que a fazia pressentir que aquela noite mudaria tudo entre eles. "Durante todo este tempo trabalhando juntos", continuou Gabriel, "tentei manter uma distância respeitosa. Não queria que pensasse que estava aproveitando da situação, que havia algum interesse escuso em nossa parceria profissional." "Gabriel", ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. "Deixe-me terminar, por favor", pediu. "Você transformou não apenas minha empresa, mas minha vida inteira. Tudo que faço agora tem significado porque você me ensinou o que realmente importa. E em algum momento deste processo, percebi que não conseguia mais imaginar meu futuro sem você." Lúcia sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. As palavras que ela havia sonhado ouvir estavam finalmente sendo ditas, no lugar exato onde tudo havia começado. "Sei que somos de mundos diferentes", Gabriel continuou, sua voz ficando mais emotiva. "Sei que as pessoas vão questionar, vão dizer que é interesseiro da sua parte ou abuso de poder da minha. Mas não me importo mais com o que vão pensar." Ele se levantou da cadeira e, para total surpresa de Lúcia, se ajoelhou ao lado da mesa. De dentro do paletó, retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. "Lúcia Santos", disse ele, sua voz tremendo de emoção. "Você me salvou em todos os sentidos possíveis. Me trouxe de volta à vida quando eu estava morrendo. Me mostrou o que significa amar de verdade. Me ensinou que riqueza real não se mede em dinheiro, mas em conexões humanas." Lúcia cobriu a boca com as mãos, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Ao redor do jardim, ela notou que alguns funcionários do hospital haviam se reunido discretamente nas bordas, observando a cena com sorrisos emocionados. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel de noivado elegante, mas não ostensivo. Um diamante solitário engastado em ouro branco, delicado e atemporal. "Quer casar comigo? Quer construir uma vida onde possamos continuar salvando um ao outro todos os dias?" O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Lúcia olhou para o homem ajoelhado diante dela.
O mesmo que havia visto inconsciente naquela cama há quase 2 anos. O mesmo que havia confiado nela quando ninguém mais acreditava em seu potencial. O mesmo que havia se tornado sua âncora emocional e seu maior apoio. Gabriel, disse ela finalmente, sua voz embargada pela emoção. Você tem certeza? Certeza de que quer construir uma vida com uma ex-faxineira que ainda está aprendendo a navegar em seu mundo? Nosso mundo, ele corrigiu. E sim, tenho absoluta certeza. Você é a única pessoa que me conhece verdadeiramente. Não meu dinheiro, não minha posição, mas quem eu realmente sou por dentro. Lúcia desceu da cadeira e se ajoelhou diante dele, segurando o rosto de Gabriel entre as mãos. Então sim, sussurrou. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi carregado de 2 anos de sentimentos contidos, de gratidão transformada em amor, de 2 almas que haviam se encontrado no momento exato em que mais precisavam uma da outra. Ao redor deles, os funcionários do hospital aplaudiram discretamente, e Dr. Mendes, que observava de longe, secou uma lágrima com o lenço. Quando finalmente se separaram, Gabriel deslizou o anel no dedo de Lúcia. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. É lindo, murmurou ela, admirando a joia que brilhava sob a luz das velas. Não tanto quanto você, respondeu Gabriel, ajudando-a a se levantar. Eles retornaram à mesa, mas agora tudo era diferente. Não eram mais apenas colegas de trabalho ou amigos próximos. Eram noivos, parceiros de vida, 2 pessoas que haviam escolhido conscientemente construir um futuro juntas. Quando você quer casar? Perguntou Gabriel, enquanto cortava o salmão que havia sido servido. Amanhã, Lúcia riu. Não, falando sério, quero que seja aqui, neste jardim. Com Dr. Mendes como padrinho, com os funcionários que acompanharam nossa história como convidados. Gabriel sorriu, emocionado com a simplicidade e significado da sugestão. Perfeito, porque no final das contas, foi aqui que renascemos, tanto eu quanto você. E foi aqui que aprendemos que milagres realmente existem, acrescentou Lúcia. Às vezes, eles usam uniformes de faxina, às vezes ternos caros, mas sempre, sempre chegam no momento exato em que precisamos deles. Eles terminaram o jantar conversando sobre planos para o futuro. Não apenas o casamento, mas os projetos que queriam desenvolver juntos, as vidas que ainda poderiam tocar, o legado que gostariam de deixar. Quando a noite terminou, e eles caminharam de mãos dadas pelos corredores do hospital. Ambos sabiam que haviam completado um círculo perfeito. O lugar que havia testemunhado o quase fim de Gabriel, agora testemunhava o começo de uma nova vida para ambos. Milagres existem, e às vezes eles têm o formato exato do amor que sempre sonhamos encontrar.